tem membros, visitantes e simpatizantes, né? Jesus tinha discípulos, né? Ele tinha seguidores e tinha uma multidão que ficava atrás dele. Então a gente precisa distinguir isso dentro da igreja. Existem os membros da igreja, existem os seguidores e existe a multidão, né? Então por isso que a gente faz essa inclusão, esse símbolo da inclusão, para que passe a vigorar como membro da igreja e esteja realmente debaixo da responsabilidade pastoral da igreja, né? Porque a palavra do Senhor diz que Deus vai cobrar do pastor cada alma, né? Vai cobrar das mãos do pastor. Mas ele vai cobrar aqueles que se submeteram ao pastorado, ao pastoreio do pastor, e não aqueles que, né, ainda não fizeram. Então tem que ser bem claro, porque eu não vou prestar conta de quem não se submeteu. É muita responsabilidade. A gente acha que o dia nunca vai chegar, né? É igual a aposentadoria, a gente começa a trabalhar, mas de repente já está na boca da aposentadoria. Assim vai ser o dia da prestação de conta com Deus. Uma hora vai chegar lá, vai ter que prestar conta de muita coisa. Eu sei que vai chegar esse dia, então tem que se preparar. Tem gente que vive como que isso nunca fosse acontecer. Vai nessa. Êxodo 18. Quem abriu, diga amém. Amém. Acompanhe comigo, tá? Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo. Como o Senhor trouxera Israel do Egito, Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras.
eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devam andar e a obra que devem fazer. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. E engraçado que a mesma direção que ele dá, que Deus dá, lá em Timóteo, o bispo, né? O pastor, ele diz assim: homens de verdade que aborreçam a avareza, né? Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo? Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro, e fez tudo quanto ele lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Amém? Senhor, nós nos curvamos na tua presença agora, declarando a nossa dependência da tua instrução, dependendo, Senhor amado, da tua direção e do teu guiar sobre a vida de nossa igreja, Senhor. Pedimos, Pai, que sejamos sempre e venhamos a ter sempre modelos da tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar, nos fortalecer, fazer, Deus amado, com que possamos, Senhor amado, entender o melhor funcionamento da tua casa. Porque muitas das vezes, Senhor, o homem centraliza, o homem tenta resolver tudo, mas muitas vezes, Senhor, caem fatigados e cansados. Porque, Deus, muitas vezes o povo só vê, ó Deus, o líder como aquele que pode interceder, como aquele que pode orar. Mas ajuda-nos a sair da meninice, a sair, Deus amado, do estágio de bebês espirituais, onde precisamos, Senhor amado, de sacerdotes. Hoje no Novo Testamento não temos mais sacerdotes, porque o sacerdócio é universal. Todos temos acesso a Deus. Por isso, Pai, nos ensina, e além de ensinar, que penetre os nossos corações, para entendermos que precisamos desenvolver intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, esse é um texto talvez muito conhecido, um texto que Deus trouxe ao meu coração, também na minha fase de autoavaliação em novembro, né? A fase que eu tive aí da labirintite, e eu já venho falando com algumas pessoas sobre esse texto, mas agora eu trago a igreja, né? Acho que está falando dessa há muito tempo já que eu venho trabalhando com algumas pessoas esse texto, e hoje foi o dia que Deus nos proporcionou para estar trazendo a igreja. Uma das coisas que eu vejo aqui de maneira muito clara, né, é a relação de Moisés com Jétro, né? A gente sabe que Moisés, depois que ele foge do Egito, ele vai para Midian, né? E ali ele encontra Zípora, mulher, a filha de Jétro, e fica ali 40 anos em Midian. Se nós abrirmos Gênesis 25, a gente vai ver que Midian é filho de Quetura, né? Ela é a segunda mulher, perdão, é a mulher que Abraão desposa depois que Sara morre. Sara morreu, ele pega Quetura e tem alguns filhos com ela. Entre esses filhos, Miriam, está aí o nome da cidade que passou a ser Midian. E era uma cidade árabe, né? Uma cidade mais a leste de Israel.
observa é que uma coisa que você lá na frente vai ver é que Jetro sacrifica junto com Moisés, né? Aí você fala, poxa, mas era árabe, provavelmente ele era sacerdote, né? Ele era sacerdote. A gente já trabalhou aqui a questão de que Ló é desse período de Abraão, 400 anos mais ou menos. Por quê? Porque você não vai ver nenhum sacerdote ali em Jó, você não vai ver leis em Jó, você não vai ver nada disso. Há alguns que debatem que a autoria de Ló possa ter sido até de Moisés. Isso é só conjectura. Até de Moisés. Por quê? Porque Moisés, no momento em que ele conhecia muita cultura do Egito, ele não conhecia muita cultura caldeia, ele não conhecia muito a cultura fora do Egito. Então, nesses 40 anos, alguns estudiosos me dizem que ele passou em Midian, foi estudando a cultura fora do Egito, né? Estudou muito e talvez ele tenha ouvido falar de Jó, né? Do sofrimento dele. Mas isso é só conjectura. O que eu queria trazer para vocês aqui é justamente essa questão dele sacrificar junto com Moisés. Por quê? Uma coisa que a gente precisa entender é que o islamismo, né, que é a religião árabe, mas não só árabe, é islâmico, outras nações que são, a religião árabe, até Moisés, ela tem a mesma linha, mesma matriz, tanto para Isaac quanto para Ismael. Por quê? Porque a única diferença até então, que os árabes dizem que Ismael é o filho da promessa. E Israel diz que é Isaac que é o filho da promessa. Então essa é a única diferença que vai também vir à tona bem lá na frente. Mas até aqui, o Deus de Gênesis é o mesmo. O Deus que criou o mundo é o mesmo. A queda é também falada da queda, né? Toda aqueles acontecimentos ali primários, eles são narrados e contados tanto no povo judeu quanto no povo árabe, né? Isso também é uma conjectura que provavelmente ele estava sacrificando, mesmo sendo árabe, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, a qual os ismaelitas também eram descendentes, né? A gente só vai ter essa divisão jihad, aquelas coisas todas, com Maomé. Agora a gente está falando aqui em torno de 3.000 anos, né? A gente só vai ter essa divisão, toda essa coisa do Alcorão, 700 anos depois de Jesus, quando Maomé nasce, né? Que aí ele tem encontro com o anjo na caverna, aí aquela coisa toda, segundo ele. Aí você vai ter a normatização da religião islâmica, 700 anos depois de Cristo. Aqui a gente está falando 3.000 anos, tá bom? Só para que você tenha uma noção, mais ou menos aqui, de Abraão, depois de Jesus, após Jesus. Bem, coisas de datas são muito complicadas, porque a gente não tem precisão para isso, mas são mais ou menos. E ele então, quando Moisés, ele consegue, né, desmoralizar, ele não, Deus, né, através da vida dele, os egípcios, isso corre por toda a terra. Moisés não era um cara desconhecido. Moisés era o cara que ia herdar o trono do faraó, né? Ele era o cara que ia herdar, mas ele sabia também que o faraó ia ter sangue correndo. Por quê? Porque ele seria o herdeiro, né? Então, assim que morresse, ele herdaria aquele trono. Então, ele sabia que a coisa ia complicar e o propósito de Deus para a vida dele era outro. E aí, meu irmão, ele era conhecido em toda a Palestina, né? Chamada Palestina hoje. Os filisteus deram o nome de Palestina. Ele era um cara com muita proeminência. Então, por exemplo, o que acontece com o artista hoje, todo mundo fica sabendo, todo mundo quer saber, é uma coisa boba, né? Você imagina o cara, ele subjugou os egípcios, o deus Ra foi envergonhado, ele fez isso, então aonde ele fosse, aquilo já estava correndo. E Jetro não foi falar disso tudo, ele pega a esposa,
pega os filhos e vai ao encontro de Moisés. Porque se lembra que eles se separam quando ela chama ele de sanguinário por não ter se circuncidado? Ele se separa, ele manda de volta, porque ele não tem condições, aí ele vai fazer a obra de Deus. E quem fica com o filho? O sogro. Que bom, hein? Hoje está difícil a gente encontrar sogro bacana, não é verdade? Hein? Encontrar sogro que fica com o filho, para ter o filho fazer, os netos do filho fazer a obra de Deus, está difícil, meu irmão. E Jetro é um cara que, poxa, foi lá, levou Zípora, levou os 2 netos para Moisés contemplar, e diz o texto que eles se alegram, que eles se abraçam. Moisés chega a se curvar com reverência a Jetro, né? E então ali eles passam momentos de alegria, contando os feitos do Senhor, falando das maravilhas do Senhor, né? E irmãos, naquela época, uma filha voltar para a casa do pai é uma vergonha. Nos anos 50, se você uma filha se divorciar, já era complicado. Agora você imagina na época de Moisés. Um filho, uma filha voltar com os... Mas ele não quis saber disso, sabe por quê? Porque Jetro, ele estava de olho no propósito de Deus e não nas convenções humanas. Às vezes nós nos preocupamos muito mais com as convenções humanas do que com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E Jetro recebeu a sua filha em casa, seus netos, e agora leva para Abraão. E então, Moisés, então há esse sacrifício e ele volta para casa. Mas antes disso, ele vê Moisés aconselhando o povo. E ele ficava de manhã até o pôr do sol aconselhando. Olha, se nós abrirmos Gênesis 12, Êxodo 12, 37, nós vamos ver que só de homens que saíram do Egito eram 600 mil, sem contar mulheres e crianças, e os velhos, né? Homens, talvez, capazes de ir à guerra, 600 mil. Você imagina esse cara tendo que resolver o problema dessas pessoas todas? Aconselhar isso tudo. E Jetro, né? Tem até um site aí, né? Falando sobre isso, acho que é Conselho de Jetro, um negócio assim, que é um site para líderes cristãos. E ele se torna o primeiro descentralizador da face da terra. Ele descentraliza toda a responsabilidade em cima de Moisés. E isso continua até hoje, irmãos. As pessoas entram na igreja, elas querem um pastor da igreja. Tudo é o pastor da igreja. Mas isso não é bíblico. Muitas vezes nós vamos reproduzindo modelos doentios. Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver os presbíteros, são os presbíteros da igreja. Há uma divisão de tarefas. É estipulado diáconos para servir. Essa coisa de ter um homem mandando geral, isso não é bíblico. Porque isso é perigoso, isso vem depois de Constantino. Que na época de Constantino haviam 5 igrejas, Cesareia, em Roma, Alexandria, eram os papas da época. Só que Roma estava mais próximo de Constantino. E aí ficou toda essa proeminência, toda essa moral, unir o poder com o sagrado. E aí, se nós reproduzimos esse modelo, hoje nós entramos numa igreja, é o pastor que manda, quem manda na igreja, a cabeça da igreja é Jesus. O modelo da igreja não é o modelo de uma empresa. O modelo de uma empresa, vem presidente, vice-presidente, vem isso, vem aquilo, vem aquilo. O modelo da igreja que Jesus disse é o que todo mundo rejeita. Porque muita gente que é o cargo de liderança não é porque quer servir, como diz a palavra. A palavra de Deus diz assim: quem quer ser o primeiro dentro da igreja faz o quê? Sirva. Então, o primeiro dentro da igreja tem que ser o que serve. Mas hoje, quem tem que ser o primeiro da igreja é o que não faz nada, só manda. Não é assim? Mas esse é o modelo que Jesus ensinou? Ou é o modelo que o homem ensinou? Que agrada ao eu sou o cara da igreja, eu sou o pastor da igreja, eu sou o bicho geral, eu sou o máximo.
ser Jesus dentro da igreja. O homem, ele é instrumento. A hierarquia bíblica, ela é funcional. O que é uma hierarquia funcional? Você sabe qual é o chamado dele, a Regina sabe qual é o chamado, a pastora Amanda sabe o que é chamado para fazer, cada um tem o seu chamado. Cada um sabe a sua responsabilidade. Há o pastor da igreja, o anjo da igreja, como diz, que é aquele que Deus levanta para pregar a mensagem, mas ele não é, dentro da igreja, né, o cabeça. O cabeça é Jesus. Mas esse afã do cara a massagear o ego dele, por talvez não ter sido um diretor de uma pizzaria lá fora, não ter sido diretor da farmácia, não ter sido presidente não sei da onde, ele chega na igreja aqui, eu posso ser, aqui eu sou o cara, eu fui frustrado lá fora, não fiz nada, mas aqui eu sou o cara. Aqui, pessoal, quando eu passar, você tem que reverenciar. Tem uma igreja aí que agora, quando o pastor entra, todo mundo levanta e faz assim para ele. Né? Reverência. Outros tocam, quer tocar, porque ele é... Isso não é bíblico. Se você quiser ver isso, você está doente. Você está precisando de ídolos na sua vida. O único que tem que ser reverenciado, que você tem que se curvar, que você tem que buscar é Jesus. Você tem que honrar o seu pastor, você tem que abençoar o seu pastor, você tem que ajudar o seu pastor, você tem que ser uma bênção na vida dele, assim como ele tem que ser a sua. Mas só a Deus prestarás culto. Aleluia. Quando os filhos dele, Satanás pediu para Jesus se curvar, ele não se curvou. E os homens hoje estão aceitando curvatura. Então, queridos, trazendo esse texto para cá, eu me vi até 2013 estafado. Por quê? Tudo na igreja era o pastor Miguel. O pastor Miguel chorou uma dor de dente terrível. O pastor Miguel tinha que ir um dentista. Pastor Miguel, eu preciso, pastor Miguel, que é isso e aquilo. Levantavam um líder por uma coisa, mas as pessoas passavam por cima desse líder, atropelavam esse líder, banalizavam esse líder para vir quem? Levantavam uma estrutura para me aliviar, mas as pessoas queriam quem? Eu vou alimentar isso, eu vou perpetuar isso dentro da igreja, eu vou criar pessoas mimadas, pessoas que não respeitam limites. É necessário você respeitar os limites. Por exemplo, se existe um líder do diaconato que está responsável tanto pelo diaconato como pela recepção, qualquer problema que você tente ao diaconato e à recepção tem que ser tratado com o pastor Miguel, amém? Não. Mas não na teoria, porque na prática vem todo esse mimimi. Não na teoria. A secretaria, responsável pelo boletim, responsável pela parte de divulgação, responsável pelos documentos da igreja, responsável por uma série de coisas. Quem tem que ser pastor? Olha, quem vai fazer isso? Quem tem que ser procurado? É Celso Humano. Eu não quero saber de papel. Eu não fui chamado para cuidar de papel. Certo? Ou não? Amém. Amém? Então nós, como igreja, precisamos começar a entender que existem pessoas que foram chamadas para aliviar a liderança. Os líderes dos ministérios têm um problema no louvor. Pastor Miguel. Pastor! Aí você tem que faz cacelinha. Passa por cima dela. Banaliza ela. Você sabe como o líder se sente quando alguém passa à frente para resolver com um maioral? Isso acontece no quartel também. Você vai lá no coronel falar e passa por cima do capitão, tenente, não faz. Num lugar nenhum. Não é a hierarquia, é distribuição de tarefas, é aliviar. Isso é no banco, isso é em qualquer lugar. Só que lá é uma hierarquia realmente ditatorial, muitas vezes. Mas na igreja isso é funcional, porque o Lauci e a Regina têm o seu ministério.
problema. Isso é com a Regina. Ah, pastora, mas não deu, é presbítera. Quem não fala? Pastora, não. O que tiver difícil para eles resolverem, pepino que eles não conseguem, a faca ficou cega. Não consegue descascar. Aí traz esse para mim. Como foi o conselho de Jetro com Moisés? Pastor, fulano de tal, pastor, não me deu paz do Senhor. Vai ler a Bíblia. A Bíblia diz: se teu irmão tem alguma coisa contra você, vai ter com ele. Chega para ele e fala assim: meu irmão, desculpa, eu posso estar equivocado, mas você passou e me deu a paz do Senhor. Eu te magoei. Não é mais bonito do que vir fazer tereré no meu ouvido? Hein? E nessa de tentar resolver, né, dando todos os tipos de soluções para tudo que é coisa, vai fazendo com que o pastor vai cegando, vai botando a visão que Deus deu para ele e vai fatigando, vai cansando. Eu estou aqui para ouvir esses problemas com relação à tua profissão, à tua busca, sabe? Conhecer uma varoa, ore com o seu pastor, ore com os seus líderes. O que você acha? Olha, é assim, assado. Poxa, eu estou orando o Senhor por uma profissão, estou orando o Senhor porque eu estou pensando em casar. Isso você tem que trazer para o seu pastor, porque ele foi levantado para isso. Eu não quero saber de questiúnculas. Porque isso você vai ter aqui dentro e lá fora. E lá fora você não vai ter o... Pastor, não vai ter, você vai ter que resolver. Então resolve com o teu irmão, senta com ele, conversa, ora a Deus antes, procura resolver os seus problemas. É assim que a gente amadurece, é assim que a gente cresce. Não é vendo um biquinho falando mais, não é chamando 3 pessoas para ficar falando mal da pessoa, fica com ela. Eu sempre falei num livro do John Paulo, chamado Porque Eu Tenho Medo de Dizer Quem Sou. John Paulo sempre falou isso. Você tem problema com a pessoa, senta com ela, espera o momento certo, tenta sentar e conversar. Porque o problema é entre vocês dois, para que eu vou botar 3? E Moisés, ele não consegue perceber isso. Ele começa de manhã, toma o café da manhã, toma o todinho dele, e depois almoça e fica até 6 horas da tarde, dependendo do horário de verão daquela época, até 6 horas da tarde, julgando as questões mais frívolas do povo. Olha, o levita tal, porque levita não é levita de tocar, levita cuidava do tabernáculo, né? Depois de Davi, do templo do Senhor. O levita não areou hoje o candelabro. Vou falar com Moisés. Moisés, passei, o candelabro não estava areado. Eu acho isso um absurdo. Chama a fulano de tal, levita tal. Levita tal, você não areou o candelabro? O candelabro tem que ser areado, levita. Por que você não falou comigo? Eu esqueci. Não, porque como você ficar passando todo dia não falar comigo, eu vou falar com você. Vim procurar Moisés, fiquei na fila desde 2 horas para falar com ele, porque o candelabro está passado. Coitado de Moisés. E glória a Deus, porque ele ouviu o seu sogro. Glória a Deus que ele tinha um sogro maravilhoso, que disse: você vai matar esse povo, a fila fica até tarde. E você também vai se matar. Então esse modelo, irmãos, eu queria trazer para a igreja hoje. Desapega. Seja membro OLX. Desapega. Desapega. Sabe? Se tem um problema no teu ministério, resolva com o seu líder. Senta com o seu líder. Não conseguiu resolver, sentar com os presbíteros. Não conseguiu resolver, senta com a pastora. Não conseguiu resolver, senta todo mundo junto. Talvez seja necessário você sentar. Não já comigo? Então, irmãos, a hierarquia é funcional. Porque
hoje, a minha cabeça hoje pensa, mês passado nós colocamos 2.000 e poucos reais no banco. Esse mês foi 1.600. Infelizmente a cantina não pôde trabalhar por causa dessa obra aí. Bazar não pôde por causa do negócio da obra, já diminuiu. Alguns irmãos já não contribuíram com carnê. Graças a Deus não é igreja não, é gente de fora que a gente deu, e aí o pessoal quer fazer média e depois não compromisso com Deus. Então a gente colocou 1.600 no banco. Eu falei, vai dar média de 2.000, vai dar em 2 anos 24 mil, não dá nem para limpar o dente. A preocupação é essa. Estou centrado nisso, estou centrado na vida daqueles que estão precisando realmente, daqueles que necessitam de acompanhamento, de discipulado. Então preciso que líderes sejam respeitados. Líderes de ministério, presbíteros, e a pastora, para que eu possa buscar o cabeça dessa igreja para saber o que ele quer. Porque enquanto Moisés está julgando o candelabro que está embaçado, enquanto Moisés está todo ocupado com isso, ele vai ter tempo para buscar o que Deus quer para ele. Pô, não vai. Ele chega em casa. Ano passado, eu tive 3 questões aqui dentro que me consumiram. Eu não tinha tempo nem para pensar. Teve uma que eu fiquei 3 noites sem dormir direito, porque aquilo não saía da minha cabeça. Traição, mentira, hipocrisia, e aquilo na minha cabeça. Como é que eu vou pensar a igreja, pensar a direção de Deus com esses questionos? O que eu preciso? Eu preciso que os líderes se intervenham, que o presbitério sente, que a assembleia sente, que o conselho sente e resolva. Se eles errar, se eles acertarem, eles têm que aprender. Eles com Deus. Não queira igualar a nossa igreja a outras igrejas, porque as outras igrejas, o pastor não está nem aí com o povo, não quer julgar nada. 3 vezes você marcar um gabinete. Não querem saber se está com problema ou que não está. Aqui não. Você recebe uma ligação pela Regina, você recebe uma ligação da pastora Mônica, ou eu te ligo, tem sempre alguém cerceando. Às vezes eu não estou, mas a pastora tá, ela foi. E eu estou sabendo que ela foi. Então a liderança dessa igreja está sempre te cobrindo. Semana tinha uma questão do Ior, ele falou comigo, aí chorando a semana inteira e ligado, que coisa gostosa, esperando Deus agir, Deus falar, e a gente falando, que coisa gostosa. Agora você vai me trazer barbaia, estímulos. O pastor não foi chamado para isso. Se você olhar Coríntios, quando tinha contenda dentro da igreja, não tem alguém que sabe que possa jogar essas coisas? Não falou o pastor fazer isso. Quem julga essas coisas é a própria igreja, os líderes da igreja, mas principalmente a igreja, que senta para conversar, que senta para... E Jesus vai dar esse negócio lá e vai falar assim, olha, o problema aí em relação a vocês, senta. Se ele te ouvir, beleza. Se ele não te ouvir, ninguém quer praticar isso. Ninguém quer fazer isso. Chama 2, 3 testemunhas. Ninguém quer fazer isso. Se a gente seguisse os conselhos, sabe por que a gente não quer fazer isso? Porque a nossa sociedade hoje não quer dar cara para bater. A nossa sociedade hoje não quer dizer, olha, essa aqui, quer sempre mascarar as coisas, sabe? Mascarar. Eu prefiro deixar de falar com a Silvânia, estou cheio de mágoa dela, mas eu prefiro deixar de falar com a Silvânia, dar um bom dia e boa tarde, do que sentar com ela e resolver o problema. Qualquer tempo nós tivemos um problema, não foi, Silvia? Né? E ela sentou comigo, pastor, precisa aconselhar o seu esposo, que graças a Deus você conhece a palavra, sentou comigo, conversou, pedi perdão a ela, eu também sou ser humano, erro, né? E aí o que aconteceu? Tem certeza que ela não está com ódio de mim ouvindo a mensagem ali. Quando a gente vai ficar calado, eu vou na igreja, tá lá? Tem pessoa de fora do carro, tu é secretário? Eu vou lá. Mas é o seguinte, cadê o menino? Mas é assim, muitas vezes. Fica guardando, magoado. Fala, meu irmão. Senta, espera um momento, olha
vai tratar com a pessoa. Pessoas que falam mal dos outros por trás geralmente não conseguem sustentar isso na frente. Vamos repetir isso, isso é bonito? Pessoas que geralmente falam mal dos outros por trás não sustentam o que fala na frente. É assim? Uma igreja tem que ser saudável. A igreja tem que ser uma igreja forte, uma igreja madura, que não vai sair por todo vento. Então não tem de ouro ali, ouro. Eu fui um canal. Eu não creio que Deus pode fazer qualquer coisa. Mas um homem sólido na fé, ele entende o seu Deus, ele não fica por todo vento de doutrina. Olha ali agora, ele tem negócio bom, tem um anjo corporando na irmã. Vamos lá, o anjo fala. Aí vai para um outro anjo. Vento de doutrina, a Bíblia diz que levanta o apóstolo, provérbios, né? Para quê? Para que edificasse a igreja. Sabe por quê, irmãos? Eu gosto do poder também, amém? Eu gosto do poder. Quem não gosta? Mas não trouxa. Eu gosto também. Mas só que o milagre não te sustenta na hora da prova. Na hora que você está em casa, de repente, tu fica sabendo que a pessoa que mais tomou foi atropelada. Na hora que você está em casa, descobre que o teu lado deu um câncer. Na hora que você recebe uma ligação e a pessoa que mais você ama se foi. Você acha que o milagre se sustenta isso na hora? O que sustenta isso é a palavra do Senhor. E na hora que você debaixo da dor, o Espírito Santo vai pegar aquela palavra e vai acender no teu coração, na tua mente. Eu passei um ano desses aí que todo ano tem, né? Tinha, em nome de Jesus. Passei por uma bomba fora do comum. E eu arrei no chão, fiquei 2 dias sem dormir. O Espírito Santo, sabe o que ele fala comigo? Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. O Espírito Santo ficava usando isso, te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E aquilo ficava repetindo o dia inteiro. Aquilo foi me fortalecendo, aquilo foi me fazendo buscar Deus, aquilo foi aumentando a minha vida de oração, aquilo foi aumentando a minha esperança, a fidelidade de Deus, o transformar de Deus. E eu fiquei forte. Glória a Deus. E olha que eu expulsava dele, expulsei vários demônios, orei pessoas com câncer, foi curada, vi tanta maravilha de Deus e em nenhum momento isso veio na minha mente. Mas a palavra do Senhor foi o Espírito Santo usou. A palavra dele, os ensinamentos dele foi o que me sustentaram. Amém? Gosto de poder, gosto dele, gosto. Mas o que Deus, o poder, os milagres, as maravilhas, muitas vezes a palavra de Deus diz que o crédulo, quando entra ou quando ele vê alguma maravilha, ele acaba se convertendo. Quando a gente se converte, parece que a gente vê milagre de manhã e de noite, né? Só que depois Deus quer que você cresça. Eu me lembro do bispo da Nova Vida, pastor, lá da Barra, hoje ele está na Barra, pastor Fragari, ele é médico. E quando ele se converteu, logo ele foi para uma missão na África, novinho de fé. Quem me contou foi um dos membros dele, que ele sempre narrava dos cultos. E tinha um profeta que tinha sido enviado de outro país lá, usado profundamente para aqueles irmãos africanos ali humildes. E Deus falava com aquele cara tremendamente. E o Fragari, o que ele fazia? Quando o cara estava nessa direção aqui, ó, ele entrava aqui atrás do irmão para ver se sobrava alguma coisa para ele. Mas Deus não falava com ele. Aí ele correu, foi na outra ponta, quando Deus começou a falar com o irmão dele. E assim foi rodando, até ficar só ele. Aí Deus foi usado pelo cara. Esses aí não sabem nem o que é o alfabeto. Eles não sabem ler. Você, Deus te dotou de conhecimento, você conhece a palavra dele e é ali que ele fala contigo. A partir daquele dia, ele nunca mais foi uma menina para essas coisas. Porque geralmente Deus vai usar muito para essas pessoas que não têm muita instrução, não conseguem
ler a Bíblia. Agora, Deus não vai mimar filho que tem condições de ler a palavra, de pedir a Deus para falar, quando Ele quiser falar, condições de estar na igreja, condições de desenvolver seu ministério. Ele não pode ficar mimando. Eu gostaria de todo dia levantar de manhã, entrar na Kombi, né, Regina? Encontrar uma profeta. Irmão, Deus falou, amém. Queria todo dia. Eu acho que nem é mais a Bíblia. Você acha que ele é Bíblia? Ah, tá direto. O negócio é torre, é terra e direto. Mas Deus não vai tirar a minha responsabilidade de conhecê-lo através das Escrituras, de ter uma intimidade com ele através das orações. Deus não vai tirar essa responsabilidade de mim. Por isso eu queria que a Bruna colocasse. Eu vou me utilizar de um instrumento da administração de empresa, mas é só para que nós venhamos a entender um pouquinho do que eu preguei aqui. Todos sabem o que é organograma? Vocês vão saber agora. O Marcelo vai estar aprimorando ele, né? Eu conversei com ele, vai vir coloridinho, bonitinho, botar no mural ali, vai ficar melhor. Enquanto isso, vou falar do vidro da igreja. Nós colocamos as UVC, vocês gostaram? Lá fora você vê quando ela está dentro, e vice-versa. De manhã você vê mais aqui. A Bruna tinha escolhido azul vermelho e a Silvânia, no final, corroborou azul vermelho. Né? Então, achei que seria as cores que seriam mais. Que combinariam mais. Né?